Olá, hoje fazemos memória de Santo Afonso Maria de Ligório, bispo e doutor da Igreja. Acompanharemos o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 13, do versículo 47 ao 53. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo. E ai, haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: Sim. Então Jesus acrescentou: Assim, pois, todo mestre da lei, que se torna discípulo do reino dos céus, é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. São João Crisóstomo escreveu: depois de o Senhor ter recomendado a pregação do Evangelho nas parábolas anteriores, para que não confiemos apenas nesta pregação e para que não pensemos que a fé é suficiente para nos salvar, ele acrescenta outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como uma rede. Como esta parábola é diferente daquela do joio? Porque nisto, como naquilo, alguns são salvos e outros perecem. Nestes últimos, na verdade, perecem pela heresia das suas doutrinas perversas, na primeira parábola da semente, porque não prestaram atenção às verdades que lhes foram propostas, e na parábola da rede por causa da sua vida má. Porque, embora tenham sido apanhados na rede, isto é, embora gozem do conhecimento de Deus, por causa das suas iniquidades não podem ser salvos. E para que ninguém julgue que as palavras os ímpios serão expulsos significam um castigo brando, o Senhor demonstra a gravidade desse castigo expondo as palavras acima mencionadas, quando diz: assim será no fim dos tempos, sairão anjos e separarão os maus dos justos. Embora ele diga em Mateus capítulo 25, que ele mesmo os separará como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, ele diz aqui, porém, o mesmo que na parábola do joio, que os anjos também farão isso. Depois que as multidões se retiraram, o Senhor falou aos seus discípulos por meio de parábolas, das quais eles haviam adquirido conhecimento suficiente para compreender o que ele lhes contava. Por isso lhes pergunta: vocês entenderam todas essas coisas? E eles disseram: sim. São Gregório escreveu: a Santa Igreja é comparada a uma rede porque foi dada aos pescadores, e por meio dela todos são arrastados das ondas da vida presente para o reino eterno, para que não pereçam submersos no abismo da morte eterna. Esta Igreja reúne todos os tipos de peixes, porque chama a perdoar todos os homens, os sábios e os tolos, os livres e os escravos, os ricos e os pobres, os fortes e os fracos. A rede, isto é, a Igreja, estará completamente cheia quando no final dos tempos o destino da raça humana estiver completo. Por isso continua, que quando está cheio, porque assim como o mar representa o mundo, também a margem do mar representa o fim do mundo. E é neste momento que os bons são escolhidos e guardados em vasos, e os ímpios são expulsos. Ou seja, os eleitos serão recebidos nos tabernáculos eternos, e os ímpios, após terem perdido a luz que iluminava o interior do reino, serão levados para as trevas exteriores, porque agora a rede da fé contém igualmente, como peixes misturados, para todos os maus e bons. Mas então, na praia, você verá aqueles que faziam parte da rede da Igreja. Se por coisas novas e antigas entendemos, como alguns querem, os dois testamentos, é necessário negar que Abraão fosse culto, o qual, embora conhecesse os fatos do Novo e do Antigo Testamento, não sabia como expressá-los. Também não podemos comparar Moisés com o erudito pai de família, porque, embora ensinasse o Antigo Testamento, nada disse sobre o Novo. Mas as palavras do Senhor devem aplicar-se, não a eles, mas àqueles que pertencerão à Igreja.
Estes tiram do seu tesouro coisas novas e velhas quando pelos seus costumes e pelas suas palavras pregam os dois testamentos. Santo Hilário escreveu: O Senhor fala aqui aos seus discípulos e chama-os de escribas pelo seu conhecimento, porque compreenderam o que ele disse sobre o Antigo e o Novo Testamento, ou seja, sobre o Evangelho e sobre a lei, pois ambos pertencem ao mesmo pai de família. E os dois formam um só tesouro. Sob o nome de pai de família, ele compara consigo mesmo seus discípulos, porque encontraram neles as doutrinas das coisas antigas e novas no Espírito Santo. Ajude este canal se inscrevendo e compartilhando este vídeo. Até amanhã!